Desejo que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos na casa do Senhor para refletirmos sobre a sua palavra e nessa fé, ora vem Senhor Jesus. Graças a Deus, ora vem Senhor Jesus. Eu gostaria de orar com vocês para que o Senhor Deus tivesse misericórdia de nós e Ele terá misericórdia para que nós possamos entender a palavra do Senhor. E entendendo a palavra do Senhor, nós saímos daqui edificados por esta palavra. E edificados nós possamos glorificar a Deus. Amém? Deus poderoso, Senhor dos céus e da terra, como Tu és bom, Jesus, como Tu és bom, Senhor. Tem me dado, meu Deus, a alegria de estar aqui com Teus filhos, nesta manhã do Teu santo sábado. E agora, Senhor, é-nos dado a alegria de transmitir a Tua palavra. Permita, Senhor, que o Teu ensino edifique nossas vidas e nós glorifiquemos a Ti. Eu oro na fé que Tu estás neste lugar, abençoando cada um dos Teus filhos, que Tu preparaste este momento para que cultuássemos a Ti. Tu preparaste este momento para louvarmos o Teu nome, na certeza de termos mais convicção da Tua volta, onde nós dizemos, ora vem Senhor Jesus. Senhor, certos da Tua volta, nós Te glorificamos, sabendo, Senhor, que as aflições desse mundo não são párias para nos afastar de Ti, mas em Ti nós dizemos, aleluia, em Ti nós dizemos glórias ao Teu nome. Nessa certeza, nós confiando em Ti, na expectativa de sermos abençoados, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique à vontade, igreja, poder sentar. Eu quero ler um texto na palavra do Senhor e antes de ler, agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele me dá de vir aqui congregar com vocês, mais uma vez, ao pastor Auriégino que nos confiou o púlpito para transmitir a palavra do Senhor, nessa série de mensagens que está sendo ministrada a palavra, sobre ensinamentos doutrinários, com o tema enraizados na palavra. E hoje então é nos dado o tema para trabalharmos sobre chamados para a missão. E eu quero ler o texto de Romanos capítulo 10, do versículo 9 a seguir. Romanos capítulo 10, versículos 9 a seguir. Eu vou ler até o versículo 17. Romanos 10, versículo 9 ao 17. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são, ou como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós temos uma missão neste mundo, enquanto cristãos, que é de anunciar o Jesus que nós acreditamos. O texto de Marcos 16 e 15
tem um mandamento do Senhor Jesus Cristo que nos leva a refletir todos os dias, quando nós agradecemos a Deus pela salvação que obtivemos em Cristo Jesus. Ele diz o seguinte: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. É um mandamento do Senhor. Vão, fale para as pessoas, falem para todas as pessoas que vocês encontrarem, falem do evangelho. Para o cristão, não há nada mais compensador, não há nada mais de privilégio que apresentar às pessoas o Jesus que ele acredita. Quando nós temos essa convicção de que Jesus é o Salvador, a gente sente-se compensado em falar para as pessoas o quanto que Jesus é bom e o quanto é revelador o amor que ele mostrou por nós. E ao mesmo tempo é um privilégio falar desse Jesus para outras pessoas. Nós temos vários textos na palavra de Deus que mostram como que os discípulos, eles se sentiam privilegiados em falar do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, citando o texto de Isaías, capítulo 52, versículo 7, ele chega a dizer o seguinte: é muito maravilhoso. Ele fala, é maravilhosíssimo os pés daqueles que anunciam boas novas. Ele está dizendo assim, olha, é um privilégio muito grande, as pessoas que levam boas novas, elas são privilegiadas, até porque naquele tempo tinha um recurso financeiro para quem levasse boas novas. Ele está dizendo que falar de Cristo às pessoas é muito bom, os pés que levam esta palavra têm grande recompensa. Maravilhoso aqui é na linha de receber coroa. Nesse texto de Isaías, do capítulo 52, está se referindo aos mensageiros de boa notícia, quando o povo estava na expectativa de ser solto do cativeiro. Então, ao ser anunciados que eles sairiam do cativeiro babilônico, Isaías disse assim, é maravilhoso trazer essa notícia para vocês, porque um dia o povo de Israel esteve cativo, mas agora eles serão soltos. Quando você olha para a palavra que Paulo vai citar, Paulo está dizendo assim, olha, nós estávamos escravos do pecado, e ele vai citar isso com bastante clareza, no capítulo 3, em versículo 23, quando ele diz que todos estão destituídos da glória de Deus, capítulo 3, versículo 23 de Romanos, ele vai falar, todos estão destituídos da glória de Deus, mas aí ele vai citar os 6 e 23 e vai dizer assim, olha, pecamos sim, mas nós temos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, em Jesus Cristo nosso Senhor. Então isso é maravilhoso, você falar isso para as pessoas. O profeta está dizendo assim, olha, vocês vão sair do cativeiro babilônico, e a nós é dado a oportunidade de falar para as pessoas, olha, você, se crê em Jesus Cristo, você vai sair desse mundo de pecado. Lembra da mensagem que Moisés deu ao povo de Israel, enquanto cativo no Egito? Falou, vocês vão sair daqui, preparem-se, hoje é o dia. Chegou na beira do Mar Vermelho, ele fala assim, dê uma olhada para os egípcios, esses egípcios que vocês estão vendo, vocês nunca mais o verão. Está dando uma boa notícia. E quem não gosta de receber uma boa notícia? Quem não gosta de falar de coisas boas? Então a palavra está dizendo que isso é maravilhoso. Então Paulo aqui em Romanos, ele está falando dos mensageiros do Evangelho. Evangelho aqui é boa nova, evangelho aqui é salvação. Ele está dizendo assim, ó, nós cremos em um Deus que se fez homem, tomando forma humana, ele morreu, mas ele ressuscitou, e ele diz que todo aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Essa é boa coisa, boa notícia, fale isso para as pessoas estão desesperadas, elas não sabem para onde vão, elas estão sem norte, elas olham e falam assim, o mundo está terrivelmente abandonado, nós não temos mais condições de crer em nada. Os próprios judeus questionaram o profeta, como crer? Aí o profeta fala, quem é que deu crédito à nossa pregação? Até pelo fato de Jesus que eles estavam apresentando, ninguém queria crer naquele Jesus sofredor ali do capítulo 53, ninguém queria, mas quem deu crédito? Mas a palavra é que aquele que deu crédito, a ele foi dado o direito de vida eterna. Quando os discípulos convidam as pessoas para aceitar a Cristo, nós nos deparamos com pessoas do tipo Natanael, um dos discípulos. Filipe vai e chega para ele e fala assim, olha Natanael, nós encontramos Jesus de Nazaré,
Jesus que os profetas disseram, nós encontramos ele. Natanael, tão cético, ele diz o seguinte: espera aí, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você está falando de algo bom vindo dessa cidade? Porque geralmente é assim, quando nós apresentamos Jesus, as pessoas estão mais na visão de um Jesus da forma horizontal, eles não pensam no Jesus do céu, o Jesus vertical, o Jesus que está nas alturas olhando para o povo. E Filipe, assim como nós, em determinados momentos, ficamos sem respostas por alguma pessoa que nos indaga a fé. Mas Filipe, cheio do Espírito Santo, ele não quis questionar, ele não quis fazer uma retórica, ele não apresentou uma tese. Ele simplesmente diz assim para Natanael: vem e vê. Pronto. Esse é o Jesus que eu estou falando para você. Se você tem dúvida desse homem que veio de Nazaré, eu lhe convido, vem vê-lo. E quando ele chega, ele se depara com Jesus, e Jesus olha para ele e fala: Natanael, você é um verdadeiro israelita, em você não há engano. Aí ele fala: mas peraí, de onde você me conhece? Eu conheci você quando você estava no seu sacrifício, lá embaixo da figueira. Aí ele glorificou a Deus, e Jesus falou: você ficou feliz porque eu te disse isso? Você vai ver os anjos do céu descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Bendito seja Deus. Esta é a mensagem. Nós não temos que estar preocupados se a pessoa vai ou não aceitar o Jesus que a gente prega. A gente tem que anunciar e dizer para ele: vem conhecer, vem ver o Jesus que eu acredito. E é isso que Isaías e também o apóstolo Paulo está nos referindo nesse dia de hoje. É importante refletir sobre isso quando vamos divulgar as boas novas do Evangelho. É importante pensar que nós estamos nesse mundo para evangelizar e para discipular. E falando sobre evangelização e discipulado, o texto de Mateus 4:23, Jesus ensina-nos que a tarefa do cristão deve ser ensinar e pregar. Jesus, ele adverte: vão e ensine as pessoas e pregue o evangelho do reino. É só ler o texto de Mateus 4:23. O texto de Atos, capítulo 5, versículo 42, diz que a igreja primitiva, a igreja não cessava de ensinar, ela não cessava de pregar a palavra. Então Jesus manda que a palavra seja ensinada, Jesus manda que a palavra seja pregada. Assim a igreja primitiva fazia também, segundo Atos capítulo 5, versículo 42. Na igreja da atualidade, a nossa igreja, pregação e ensino, deste mesmo modo, deve andar juntas, de mão dadas. A igreja não pode simplesmente frisar só no ensino. Ela tem que pregar também a palavra. Ela tem que pregar. O texto de Marcos, capítulo 16, e versículo 15, diz que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. E aí ele continua dizendo: e os sinais seguirão aos que crerem em meu nome. No meu nome vocês vão passar por situações difíceis. Em alguns momentos, beber coisa mortífera, pegar na serpente, mas nada disso te fará dano algum. Mas vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então vão e pregam o evangelho, não tenha medo, os sinais seguem os que pregam. Ninguém anuncia milagre antes de Jesus, primeiro se anuncia Jesus. E se encontrar alguma dificuldade, ore, estende as mãos. Quando você prega o evangelho, o sinal te acompanha, porque é promessa de Cristo. Então fale: nós temos o Jesus Salvador, o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que restaura, mas nós temos também o Jesus que salva. E se aparecer alguma dificuldade, estende as mãos e expulse os espíritos malignos. E se houver dificuldade, vá em nome do Senhor, que nada te impedirá a pregar essa palavra. Mas pregue essa palavra, fale. Por que medo de pregar essa palavra? Filipenses capítulo 1, versículo 15, diz que existia alguns cristãos que pregavam por inveja, porque queria púlpito. Eles falavam as coisas certas no evangelho, mas eles queriam destaques. Aproveitaram que Paulo estava preso e falaram assim: bom, o teólogo está preso, agora é a nossa vez de aparecer, vamos sair na selfie. Aproveita que ele está preso, vamos pregar o evangelho. Paulo falou para mim: isso não importa, eu não estou aí para me aparecer, eu quero que o evangelho seja pregado. Se por inveja, se por discórdia, não importa, se vocês estão falando as coisas certas, pregue o evangelho. Não importa que de jeito que você está querendo fazer, se quer falar melhor que o pastor, melhor que o presbítero, quer dar uma aparência, mas não importa, pregue o evangelho, que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: para mim isto não tem nada a ver de querer se aparecer, de querer tomar uma posição ou pegar um microfone. Não, o importante é que o evangelho seja pregado. Vai e prega o evangelho.
Diga para as pessoas que Jesus é o Salvador. Diga para elas. É isso que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 10. Ele vai falar isso para nós. A igreja tem que ter essa prática de pregar o Evangelho. E essas práticas, querida igreja, são práticas indispensáveis, são práticas imperativas a toda a igreja que é genuinamente cristã. A toda a igreja que tem Cristo no centro. A toda a igreja. Eu meditei em cada letra da canção que foi ministrada hoje aqui. Como pregar o Evangelho, como ensinar o Evangelho, se eu não tenho esta prática. E partindo do princípio dos louvores que nós ouvimos, nós temos essa prática. Nós falamos de Jesus, cantando, nas nossas ações, em nossas atividades, nós falamos de Jesus. Jesus é o nosso foco, em qualquer que seja a atividade. Tudo bem, vamos falar de outras áreas, sim, mas não vamos esquecer que nós estamos olhando para o Senhor. Nosso foco é o Senhor. Se nosso foco é Ele, logo tudo que eu penso em fazer para evangelizar é em nome dEle. Até porque no meu nome ninguém vai ser salvo. Eu não vou conseguir evangelizar ninguém no meu nome. Mas quando eu vou falar, eu falo, estou trazendo a mensagem, eu não sou o autor dela, eu sou apenas a pessoa que transmite, eu sou o correio, eu vim trazer a mensagem para você. Está aí, e a mensagem é esta: arrependa dos seus pecados, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esta é a mensagem. Não tem que ficar floreando, colocando enfeites. Apenas fale. Fale que aquele menino nasceu sim. O menino narrado pelo profeta Isaías nasceu. Cresceu entre nós. Viveu como qualquer um de nós. Cumpriu todas as profecias, segundo o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. Tudo foi feito mediante as profecias. Sua morte e sua ressurreição. Será também a sua volta mediante as profecias, pois assim como está em Cristo, Ele virá. Como está escrito, Ele virá. Então nós precisamos falar desse Jesus para as pessoas. Assim sendo, em ligeiras palavras, eu quero mencionar um pouquinho sobre a evangelização, ou seja, o evangelismo. Nós vamos aqui falar um pouquinho sobre evangelismo, frisar sobre o conceito, o chamado e a prática. Nesse texto, meus queridos, o verbo evangelizar não é segredo para ninguém o seu significado, que vai nos falar sobre anunciar ou trazer boas novas, proclamar, pregar boas novas. Isso é evangelizar. Trazer boas novas. A boa nova é Jesus. Esta é a boa nova. É Jesus o Cristo. Na igreja primitiva, os cristãos diziam: nós pregamos Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus que foi nascido de Maria. O Filho de Deus que viveu em Nazaré, que viveu em Belém, que viveu em Jerusalém. Nós pregamos Ele. Ele anunciou o Evangelho por mais de 3 anos. Ele pregou, Ele nos ensinou. Nós anunciamos esse Jesus. Essa é a boa nova. E quando você leva a essência do Evangelho para as pessoas, que é Cristo, leva a essência do Evangelho, que é Cristo, aos não salvos, nesse momento que a pessoa ouve falar de Cristo, ela tem toda a oportunidade de aceitá-lo conscientemente aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Essa carta que nós estamos estudando na escola bíblica de Filipenses, aí ainda partindo do primeiro capítulo, Paulo, ele diz assim, olha, que ele incessantemente ensinava a guarda pretoriana do imperador, a guarda de elite. Se nós colocássemos um guarda a cada 4 horas, seriam 6 guardas a ser evangelizados a cada 6 horas. Seriam 6 guardas a ser evangelizados a cada 24 horas. Um dia, 6 guardas. Se for um turno de 6 horas, que é o normal, seriam 4. O certo é que a palavra diz que muitos daqueles homens aceitaram Jesus como Salvador.
Aqueles homens eram homens da elite do imperador. Eles tinham feito um compromisso de vida e morte. Se desobedecer o imperador, sabiam que seriam mortos. Sabiam que seriam castigados e mortos. Então aconteça o que acontecer, eles não deixariam de ser fiéis ao imperador. Eles foram guardar o apóstolo Paulo na prisão. A Bíblia diz que eles ficaram acorrentados a Paulo, muito próximo de Paulo. E Paulo não perdeu a oportunidade de falar de Jesus para ele em meio àquele sofrimento, em meio àquela angústia. No capítulo 4, versículo 22 de Filipenses, Paulo saúda a igreja, ele envia a carta à igreja de Filipos por Epafrodito, o homem que trouxe alimento para ele. Ele fala, leva essa carta para os irmãos e diga para eles que os crentes da casa do imperador, os crentes de Roma, os saúdam. Ele está dizendo assim, os guardas que eu evangelizei agora são cristãos. Os guardas já não fazem juramento mais a César, eles renunciaram a César, eles não têm amor à sua própria vida, agora eles amam a Cristo. Para eles o imperador já não é mais Senhor, para eles o Senhor da vida deles chama-se Jesus Cristo. Fale para a igreja de Filipos que isso está acontecendo aqui em Roma, fale para eles. Digam para eles que a guarda pretoriana foi evangelizada e muitos da casa do imperador os saúdam. Agora são crentes em Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Você declarar crente dentro da casa do imperador é dizer assim, ó, para mim você não é mais o meu Deus. Para mim o meu Deus é o Jesus que Paulo prega. Mas Paulo vai morrer, vai ser decapitado, não tem problema. Mas o que ele fala é verdade. Eu creio no Jesus que ele prega. Você já viu o que é o poder do evangelismo? Muda cultura, muda ideologias, muda dogmas, muda compromissos com o ser humano. Porque como Paulo fala aos romanos, ele fala bem claro no capítulo 1, o evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então fale de Jesus. Esse é um ensinamento da igreja promessista. A igreja que é parte da igreja de Deus do mundo, nós pregamos, nós temos que falar. Para quem que eu falei de Jesus esta semana? Para quem eu falei de Jesus esse mês? Quem eu convidei para vir à igreja, ouvir essas belas canções edificantes, que mexem o nosso coração e nos levam a glorificar a Deus? Quem eu convidei para vir à igreja, ouvir a mensagem de salvação? Quem eu visitei, quem eu falei de Jesus? Que nome que eu coloquei na oração? De quem eu falei? A Deus. E a quem eu falei de Deus? Porque você deve fazer as duas coisas. Falar, Senhor, eu oro para o fulano que não te aceitou. E falar para a pessoa, Senhor, eu estou orando por você para você aceitar Jesus. Essas perguntas têm que nos fazer refletir para sair do comodismo. Senão nós vamos passar nessa terra e não vamos ter nenhuma história para contar. Eu falei de Jesus por alguém, eu levei alguém para a igreja, eu evangelizei alguém. E se você acha que não tem facilidade para evangelizar, lembra de Filipe. Vem e vê. Pronto, não precisa pregar. Deixa para o pastor pregar, deixa para a liderança pregar. Deixa para os presbíteros, para os diáconos, deixa para eles pregarem. Apenas convide a pessoa para ouvir a palavra. Isso é evangelizar. Diga, vamos lá para a igreja, vamos ouvir a palavra. Se eu não fizer isso, eu estou quebrando o mandamento, porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esta pregação que nós anunciamos, ela não deve de maneira alguma ser uma pregação manipuladora ou coercitiva. Não é uma pregação de imposição. Não, ela deve conter Jesus Cristo, mostrar o que Ele fez por nós ao morrer na cruz do Calvário. E Ele diz o seguinte, falar para as pessoas que Jesus diz assim, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Fale para as pessoas, se você quiser seguir a Jesus, assuma compromisso. Cruz aqui é compromisso, cruz aqui não é peso, cruz aqui não é aflição. Cruz é compromisso, assuma o compromisso. E se crente acha que vai pegar a cruz e não vai morrer, está errado. Porque Jesus pegou a cruz e foi para o Calvário. Jesus manda você pegar a cruz, assuma o compromisso com Ele. Em algum momento você vai ter que morrer para esse mundo. Uma hora o velho homem vai ter que ser sepultado.
E Paulo vai falar para nós em Colossenses, na carta, ele fala assim, olha, nós temos que mortificar o velho homem, para que o Espírito vivifique. Temos que mortificar ele. E esta é a mensagem da palavra do Senhor. Assuma o compromisso, assuma a tua cruz e siga. Vai chegar um momento que você vai ser crucificado, vai. É nesta hora que você morre para o mundo. E aí você vai lembrar do apóstolo Paulo, quando ele escreve a palavra aos Gálatas, no capítulo 2, e diz assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não importa mais se eu vou morrer, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Acabou, eu assumi um compromisso com Ele. Aconteça o que acontecer, eu vou dizer para as pessoas que Jesus Cristo é o Senhor. Eu vou dizer para as pessoas. É importante você pôr isso na sua cabeça. Alguém precisa vir preencher essas cadeiras que estão vazias aqui. E se preenchê-las, fique tranquilo, haverá mais espaço. Porque se houver salvos, espaço para congregar é o que não falta. A gente vai dar um jeito e vai arrumar espaço para reunir esse povo. Eu gosto muito do texto de Atos 2, quando Pedro prega e 3.000 pessoas se convertem ao Senhor. Mas também eu fico maravilhado quando eu leio o capítulo 4 e a Bíblia fala que mais de 5.000 aceitaram o Evangelho. Se eu conto com 3 do capítulo 2, já tenho 8.000. Mas eu fico mais maravilhado ainda com o capítulo 5, que ele fala assim, eram tantas as pessoas que aceitaram o Evangelho, que já não dá para contar. Você já imaginou? Nenhum capítulo você tem 3, no outro capítulo você tem 5, no outro você não consegue mais contar o número dos salvos, bendito seja Deus. É importante meditar nisso. Queridos, Deus chamou a igreja para pregar, e você é membro da igreja, você faz parte. Se você anunciar Jesus Cristo, você está sendo um privilegiado, porque você faz parte do corpo da igreja. Mas se você não anunciar Jesus Cristo, fique tranquilo, o Evangelho vai ser anunciado. O detalhe é que você não vai fazer parte da igreja de Cristo, porque quem faz parte da igreja de Cristo, anuncia Cristo. Esta é a palavra. Se eu faço parte da igreja de Cristo, e a igreja anuncia Jesus, logo eu anuncio Jesus. Agora, se eu digo que faço parte da igreja de Cristo, mas não anuncio Jesus, logo o que eu falo não é real. Não falo, não é real. E eu tenho quantas oportunidades para falar que Jesus Cristo é Salvador, para evangelizar. E eu estou falando aqui do conceito de evangelização. A evangelização não pode ser definida por resultados ou por mensagem anunciada. Esse não é o conceito. Evangelize. E não fique esperando que você vai evangelizar e em vida você vai ver o resultado. Talvez a pessoa que você anunciou o evangelho vai aceitar Jesus depois que você morrer. Depois. Um dos nossos pastores, nos anos 70, no interior de Minas Gerais, pregava o evangelho para um cidadão, eu esqueci o nome do pastor, mas o nome do homem eu lembro, ele chama-se Noé. O Noé ouvia o pastor pregar de Jesus para ele, todos os dias, até que um belo dia o pastor, numa sexta-feira pela manhã, estudando a lição bíblica, deu um infarto fulminante e debruçou em cima da mesa e faleceu. O Noé ficou sabendo, porque ele viu o cortejo passando em frente à sua porta. A partir daquele momento, ele seguiu o cortejo, e a partir daquele momento, ele nunca mais desviou dos caminhos do Senhor. Ele diz assim, o que esse homem falava era verdade, a partir de hoje eu creio que Jesus Cristo é meu Senhor. O pastor não viu o irmão Noé levantar as mãos e aceitar Jesus Cristo, mas as obras dos fiéis o seguem, e a palavra ministrada surtiu efeito. Para uma semente produzir, ela deve morrer, e foi o que aconteceu. O irmão Noé está aí hoje pregando a palavra do Senhor. Então pregue a palavra, vá anunciar a palavra, o resultado pode vir depois. É Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3:6, é Deus que dá o crescimento. Preguemos a palavra, e se houver conversões, graças a Deus. Se não houver conversões, nós deixamos que é o Senhor, porque o conceito de evangelização é semear. É semear. Dos 4 solos onde a semente é colocada, um solo é terra boa. Então semeie. Semeie, como diz Paulo, a tempo e fora de tempo, mas semeie a palavra, diga para as pessoas.
Uma outra questão é o chamado ao evangelismo. Quem é o chamado para evangelizar? Talvez hoje essa resposta já tenha um pouco mais de reflexão. Mas nós vivíamos uma época que o chamado para evangelizar era quem usava paletó e gravata na igreja, que não é o caso de hoje, né? Não é todo mundo que está usando. Eram os pastores, eram os líderes da igreja, eram os diáconos, os presbíteros, as diaconisas, eles eram os chamados para evangelizar. Mas hoje nós entendemos bem diferente, graças a Deus por isso. E a palavra do Senhor em Marcos é, ide. Ele não está direcionando quem é a pessoa, ou quem são as pessoas, ou que cargo a pessoa precisa exercer para anunciar o evangelho. Ele diz, ide e pregue o evangelho a toda criatura. Ele fala, vocês serão minhas testemunhas. É o mesmo que dizer assim, vocês irão falar de mim. Irão falar de mim. Lembra de Paulo, diante do rei Agripa? Ele diz o seguinte para Paulo, Paulo chega, você está querendo me convencer, você está querendo me converter ao seu cristianismo. Aí Paulo fala assim, mas esta é a minha intenção. A única coisa que eu não quero que se converta são as algemas, porque essa não tem jeito. Paulo está dizendo assim, mas a todos os quantos têm ouvido e ouve a palavra ministrada, eu quero que sejam convertidos, inclusive tu, ó rei Agripa. Eu falei, então para, porque eu já estou quase acreditando no que você está falando. Mas é isso que é a intenção da igreja, é levar a palavra de salvação a quem quer que seja, independente da fé da pessoa, independente do que ela pensa, fale de Jesus pela pessoa, porque quem vai convencer essa pessoa é o Espírito Santo, mas você é chamado para falar para a pessoa, abre a boca e diga para alguém, como eu disse anteriormente, eu não sei pregar, sabe, diga para a pessoa, vem e vê, vem aqui para a igreja, vamos no pequeno grupo, vamos na casa do irmão fulano, vamos lá, vamos, leia a palavra para essa pessoa, vem e vê. É o que diz o texto. A palavra do Senhor diz que eles seriam testemunhas, tanto em falar, como na questão de marketing. Testemunha aqui é o que dá origem à palavra marketing, ou seja, vocês vão morrer em meu nome. Jesus não enganou os discípulos, muitos de vocês serão lançados na prisão, muitos de vocês perderam a vida em meu nome. Mas vocês serão bem-aventurados, aleluia, porque de vocês é o reino dos céus. Ninguém vai sair correndo ao encontro da espada, não. Correr ao encontro da espada é suicídio, é pecado. Mas se a espada nos alcançar e querer nos proibir de adorar o Senhor, vamos lembrar que nem a morte nem a vida pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O mundo precisa saber disso, igreja. Tem muita gente na nossa família, na nossa casa, morrendo sem salvação, porque nós não estamos falando de Jesus. Precisamos falar de Jesus. Aleluia! Precisamos falar de Jesus. Tem muita gente precisando ser salva. Precisamos falar de Jesus. Todas as pessoas precisam ouvir de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para isso. Graças te dou, Senhor Jesus. A proclamação do Evangelho é missão da igreja. É tão importante que as palavras usadas para a pregação no Novo Testamento, elas se repetem 115 vezes. A igreja precisa ser proclamadora, incansável das boas novas. Paulo estava ciente dessa comissão, Paulo estava ciente dessa missão, do chamado. E ele diz assim, na palavra dele, eu não me envergonho do Evangelho do Senhor. E ele vai dizer, lá no capítulo 1, melhor, na primeira carta de Paulo, capítulo 9, versículo 16 de Coríntios, ele diz o seguinte, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim está esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele não está falando que ele vai ser castigado, ai de mim porque sou castigado. Falar de mim, eu recebi uma dignidade, Deus me escolheu para que eu aceitasse, eu fui, Jesus me encontrou, agora eu recebi esse presente,
e eu não vou compartilhar esse presente? Eu não vou compartilhar? Paulo não está falando assim, se eu não falar de Jesus para as pessoas, Deus vai me castigar. Não, Deus quer que o evangelho seja proclamado, e Ele chama a igreja. Logo quando Ele chama a igreja, que é a comunidade, aquele que faz parte da comunidade vai anunciar o evangelho. Mas se um membro em particular não anunciar, a comunidade está anunciando, alguém está anunciando. Ele fala, ai de mim, porque se eu não anuncio, eu não faço parte da igreja, porque a missão da igreja é anunciar o evangelho. Essa é a missão da igreja. Então ele fala, ai de mim, porque se eu não anunciar, eu não estou fazendo parte do corpo, mas se eu faço parte do corpo, eu logo tenho que anunciar, porque a missão da igreja, ela é direcionada dessa forma, mas quando você analisa no teor da palavra, a igreja faz a missão de Deus, que Deus que tomou a iniciativa de salvar o homem. O homem peca e ele fala assim, vou enviar um para esmagar a cabeça da serpente, Gênesis 3:15, é o que ele fala, ele toma a iniciativa. João 3,16, Deus envia seu Filho ao mundo, é Ele que toma a iniciativa, é o Espírito Santo que convence, é Ele que toma a iniciativa, é Ele que oferece. E Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus. É muito privilégio para a gente receber esse presente e guardar para a gente mesmo, e aqui glorificar, erguer as mãos, cantar, exaltar, chorar, aplaudir, enquanto tem muitos lá fora com fome, morrendo em anemia espiritual. Nós precisamos dividir essa refeição com mais pessoas e convidá-las a esse banquete, porque esse banquete é ministrado por aquele que tudo pode, Jesus. Precisamos chamar mais pessoas. Em determinado momento, nós estávamos reunidos numa igreja, numa das nossas igrejas, na cidade de Presidente Prudente, e no meio da palavra eu disse assim, será que não tem ninguém passando nessa calçada que precisa de Jesus? Será que não tem ninguém do outro lado da rua que precisa de Jesus? Quem de nós teríamos coragem de descer lá e convidar alguém para vir receber a palavra? Eu teria o mesmo prazer de parar de pregar e orar pela pessoa. Nesse momento são 3 irmãos acelerados, e os 3, todos eles voltaram, cada um com uma pessoa que encontraram na rua, e as pessoas vieram. Uma delas veio chorando, dizendo que passava na rua e estava sem respostas, e aí de repente alguém convidou, entra aqui que a gente vai orar por você, e ela disse, foi Deus que fez isso comigo. Tem alguém chorando lá fora, irmãos, tem alguém caminhando para a morte, tem alguém caminhando para a tribulação, para a depressão, e nós estamos aqui, apesar das nossas adversidades, mas Deus nos fortaleceu e nós estamos aqui, nós somos mensageiros da justiça, bendito seja Deus. Precisamos falar para essas pessoas, e você foi chamado para isso, chamado para anunciar o Evangelho. A palavra de Deus diz que na igreja primitiva, os apóstolos pregavam com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Eles não cessavam de ensinar e pregar Jesus. É o que diz o texto. Não cessavam. Assim, meu querido irmão e irmã, você foi chamado para evangelizar. E qual é a prática? Eu já sei que o conceito é pregar, é falar de Jesus. Eu já sei que eu sou chamado para pregar. E qual é a prática? A prática nós temos, no mínimo, 4 práticas, no mínimo 4, alguém vai encontrar mais, mas vamos lá, vamos com 4. A primeira prática da evangelização é a intercessão. Nós queremos falar de Jesus para as pessoas, mas não oramos por ela. Uma certa vez, eu aconselhando 2 jovens que queriam evangelizar, eu falei, a gente convida, as pessoas não vêm. Eu falei, então faz o seguinte, quem vocês vão convidar? Não fala para mim, só pensa, quem vocês vão convidar? Isso, agora pega esse nome que vocês pensaram e começa a orar. Ore a semana inteira.
por essas pessoas que vocês vão convidar. Existe uma guerra espiritual muito grande aí, porque nós queremos oferecer vida para as pessoas, e o inimigo quer oferecer morte, e o inimigo não vai cessar de oferecer oportunidade de morte para essa pessoa, porque para eles ele oferece o caminho fantasioso, o caminho largo e espaçoso, cheio de fantasia, cheio de alegria, cheio de regozijo e desejo da carne, que ele levanta cedo, dorme tarde e nem percebe que está se matando. O inimigo vai oferecer essas oportunidades, vocês não vão oferecer isso. Só que esse caminho largo vai cair lá no lago de fogo. Esse caminho estreito que vocês oferecem, que é apertado, é difícil, mas o fim dele é um caminho de bênção, de vida, de paz. Então essa guerra existe, então vocês precisam orar por essa pessoa, orem por elas, antes de ir lá. E quando você chegar diante da pessoa que você orou e vai convidar, aí você diz assim para a pessoa: em nome de Jesus eu lhe convido, vamos para a igreja comigo hoje? Porque na hora que você falar em nome de Jesus, o império das trevas cai, porque no nome de Jesus há poder. Tem muita gente que não vem à igreja porque você vai lá no seu nome. Você é meu amigo, você é meu parente, eu te conheço há muito tempo, vamos lá congregar comigo na igreja, ainda fica arrumando palavrinha, jeitinho, parecendo que está trabalhando com cristal, que se falar para aceitar Jesus vai ofender a pessoa. Não, diga para ela: olha, eu vim aqui convidar você para ir para a igreja em nome de Jesus. A pessoa vai receber um impacto quando você falar no nome de Jesus, que ela vai dizer assim: eu vou. E é isso que nós temos que fazer. A segunda é pelo exemplo. Além de orar, nós temos que ser pelo exemplo. Ou seja, tudo que nós fazemos é ter uma vida como sal e luz do mundo. É pelo exemplo. E a palavra vai dizer para nós que nós temos que, como um bom perfume, invadir o mundo. Isso eu estou falando da segunda parte. A terceira parte é contribuição. E a quarta parte é anúncio. Então, nós temos que interceder, dar exemplo, contribuir e anunciar. É isso. Vamos para o segundo. O segundo é a questão do discipulado, nessa mesma linha. E aqui eu vou ser um pouco mais sucinto. O chamado, o conceito, o chamado e a prática. O que é ser discípulo? Ser discípulo é fazer igual do modo do mestre. Lembra de Pedro? A mulher falou para ele assim: você é seguidor de Cristo? Ele falou: eu não. Ela falou: você é porque a tua voz te condena. O jeito de você falar é de Jesus. O discípulo é esse, parece com Cristo. Além de evangelizar, você agora parece com Jesus, você é discípulo dele. O discípulo tem as características de Cristo. No jeito de falar, no jeito de agir, você tem as características de Cristo. Isto é o conceito, você parecer com Jesus, em toda e qualquer situação. Ou seja, o discípulo, ele aprende com Cristo, ele ouve a palavra, mas ele pratica a palavra. A missão da nossa escola bíblica está aí na capa da lição. Diz lá assim, que é transformar as pessoas em discípulos de Cristo através do ensino e da prática da palavra de Deus. Essa é a missão da nossa escola bíblica, mas essa também é a missão nossa aqui, é transformar as pessoas em discípulos de Cristo. Presta atenção, irmãos. Membros, vêm e vão. Discípulo não, o discípulo vem e morre pelo mestre. Mas o membro não pode ouvir um chiado maior ali, uma atividade na outra esquina, alguém falando um pouquinho mais, assim, com um pouquinho mais de eloquência, falando as coisas mais bonitas, um culto mais equilibrado, um culto mais cheio de luzes, aí já vai para lá. Olha aquele pastor como fala, olha aquele coral como canta, eu vou para lá. Porque é membro, mas discípulo não arreda, discípulo vai e fica lá, ele fica olhando para o Cristo na cruz, ele fica olhando para o Cristo na ressurreição, e quando ele fica olhando para Cristo subindo ao céu, e eu levo a mensagem, esse Jesus que foi, vai voltar, bendito seja Deus. O discípulo fica até o fim, o discípulo não afasta,
Mas o membro afasta. Quantos já estão fora da igreja? Quantos que você conhece que está fora da igreja? E se você está aqui hoje, glorifica a Deus, porque você é um discípulo, você não larga Jesus. Esse é o discípulo. E nós temos que fazer isso, trazer outras pessoas. Todos os nossos dons têm que ser para discipular alguém, cantar, pregar, ensinar, não importa. O que você faz, faça para trazer mais alguém para cá. E quem é chamado para discipular? Todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados. Eu vou citar só um texto aqui, dessa parte. Jesus chama-nos para o seu reino, chama-nos para anunciar, ele fala assim, vão e falem para as pessoas. Ele fala assim no capítulo 28, 20 de Mateus, fala assim, olha, falem para as pessoas quem eu sou. E depois que você falar, pregar esse evangelho, anunciar, dizer quem eu sou, batizem elas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele fala assim, e ensine a guardar todas as coisas. Se você evangelizou alguém, e esse alguém está na igreja hoje, fique próximo dele, e ensine ele a guardar os mandamentos do Senhor. Ensine ele a andar na presença do Senhor. O discípulo faz isso, ele ensina outro. Ele ensina outro. Tem pessoas que vai demorar a aprender. Um mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos. E você vai falar, ainda assim não aprendeu. Tem gente assim. Paulo foi discipulado por Barnabé durante 10 anos, para depois vir pregar o evangelho. Então alguém precisa ser discipulado, e Jesus chamou você para evangelizar e para discipular essa pessoa. Então, quem é a pessoa que você está ensinando? Não desista dela. O discípulo, ele não desiste daquele do discipulado. Ele olha para a pessoa e vê que existe muitas coisas que a pessoa precisa mudar. Existe muitas coisas que a pessoa precisa mudar. Mas ele está ali o tempo todo. Ele não desiste dela, ele vai até o fim. Até aquela pessoa, como diz Paulo, amadurecer e se tornar um varão perfeito. Até amadurecer. E de que maneira que eu faço isso? Eu faço ensinando, batizando esta pessoa, levando ela ao conhecimento da palavra. Esta é a parte prática. Esta é a parte prática. E aí a última, concluindo. Aplicando essa doutrina, evangelização e discipulado exigem um claro senso de obrigação. Paulo fala, a mim é imposto esta obrigação. Mas não é obrigação de que um escravo, se não fizer, apanha. Não, obrigação pelo fato de ter recebido um privilégio e agora ele se sente constrangido em falar para o outro desse Jesus Salvador. Ele vai falar que o cristão tem que também, além de ser chamado obrigado a pregar, ele tem que estar pronto. Mas ainda falando do obrigado, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Na questão obrigação, você também a exemplo de Paulo, se considera um devedor de alguém que está lá fora e não conhece a Cristo? É a pergunta para a gente pensar aí, para a gente refletir um pouquinho. Você tem esse claro entendimento que existe mais pessoas que precisam conhecer a boa nova de salvação que alegrou a sua vida? É importante você pensar nisso. Essa refeição que você está participando, será que não é importante você compartilhar com os outros? Tornar o Evangelho de Cristo conhecido a outras pessoas é uma obrigação. E nós temos que estar pronto para isso. Não, eu vou evangelizar sábado. Não, domingo. Não, segunda. Não, terça. Paulo diz assim, há tempo e fora de tempo. Lá no trabalho, no ponto de ônibus, em casa, não importa o lugar, você evangeliza sem dizer uma palavra. Para não pecar, eu não vou citar a fonte, mas alguém aqui pode pesquisar depois e tirar a conclusão. Mas um dos pais da igreja disse o seguinte, ao pregar o evangelho, se for preciso, fale. Entendeu? A gente prega o evangelho só no exemplo, mas se precisar, fale com a pessoa. Alguém vai olhar para você e vai querer servir o Jesus que você serve, pelo comportamento que você tem na sociedade e também na igreja. Mas se precisar falar, fale.
Se precisar pregar, pregue. Nós temos que também pregar com convicção, ser convicto. E aí eu cito aqui um texto de Paulo para contar uma historinha aqui também, de um dos pais da igreja, por nome de Policarpo. Paulo diz o seguinte: eu não me envergonho, o evangelho é poderoso. Duas palavras que ele usa: o evangelho é poderoso, por isso eu não me envergonho. Aconteça o que acontecer, eu falo de Jesus, eu tenho convicção, eu sei em quem tenho crido. Ele diz: eu sei, eu conheço, eu tenho convicção. E aí então a gente olha para a história, e eu grifei aqui um parágrafo para ler para todos nós, para refletir um pouquinho sobre Policarpo. O parágrafo diz assim: o martírio de Policarpo é descrito 1 ano depois de sua morte, em uma carta enviada para a igreja de Esmirna, a igreja naquele lugar. Em registro, falando do martírio de Policarpo, um cristão daqueles dias, a história diz que diante da autoridade romana, as autoridades civis daquela época tentaram persuadir Policarpo a abandonar a sua fé. Ele já estava em avançada idade. Se ele abandonasse a fé, ele ganharia a liberdade. Ele, entretanto, respondeu com autoridade e disse: eu tenho servido a Cristo por 86 anos. Ele nunca me fez nada de mal. Como posso blasfemar contra meu rei, que me salvou? Irmãos, a época é de Domiciano. É o imperador que está com João lá na prisão. É como se a espada estivesse no pescoço de Policarpo. Falar: Policarpo, renuncia esse Senhor que você chama de Jesus e reverencia o Senhor imperador. O Domiciano, ele falou: não. Ele era amigo dos soldados, os soldados tomaram café com ele, conversaram, falando: a gente não quer levar você para lá, você vai ser amarrado num tronco, vão colocar um monte de lenha em volta desse tronco e vai queimar você vivo. Ele falou: tudo bem, mas eu não posso negar Jesus. Ele nunca fez mal para mim, eu já sirvo ele há 86 anos, ele só fez coisa boa para mim. Eu tenho convicção do Deus que eu sirvo. Talvez ele lembrou de Jesus falando para Marta e Maria: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Talvez ele lembrou disso. E quando ele é amarrado no tronco, e quando é acesa a fogueira, o vento sopra o contrário, então ele está sendo queimado o vento está vindo ao contrário do corpo dele. O vento sopra para lá, e ele está aqui só sentindo aquele calor, ele está queimando só um lado. Só um lado dele começa a queimar e o outro não. O fogo vem vindo como se estivesse vindo de costas para ele. E ele começa a gemer, se torcer. O povo vê que ele está sofrendo muito. O soldado pega uma espada e vai na barriga dele, e abre a barriga dele, e desce-lhe as vísceras. E aí ele, além de queimado, ele é assassinado à espada. Mas ele disse: eu não posso negar aquele que só fez o bem para mim. Isto é convicção no nome do Senhor. É isso que a igreja precisa ter. Queridos, eu sei que o tempo demorou um pouquinho e não deu para falar tudo que o ensinamento da igreja fala sobre evangelismo e discipulado. Mas eu quero reler o texto de Romanos 10, mas eu não vou ler agora na forma original, vou ler ao contrário. E eu gostaria que você analisasse comigo, só ouça. E aí diz a palavra do Senhor assim: como são formosos os pés dos que anunciam as boas novas. Versículo de número 15. E aí ele pergunta, ele vai afirmar o seguinte: para que alguém pregue, essa pessoa tem que ser enviada. Versículo 14. Para que alguém crê, para que alguém pregue, a pessoa tem que ser enviada. Para alguém ouvir, a pessoa tem que pregar. Para alguém crer, ela tem que ouvir. E se ela crer, ela vai invocar. E o texto do versículo 13: e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Então Deus está enviando a igreja dele. Você vai pregar, alguém vai ouvir, alguém vai crer e alguém vai invocar o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe em nome do Senhor a todos vocês. Sejamos uma igreja evangelista e discipuladora. Amém.